Lucas. Nós vamos usar alguns versículos desse capítulo e para nossa meditação nessa noite, dentro deste tema que a gente tem tratado nos domingos à noite, gente como a gente. E nós estamos vendo como que os personagens da Bíblia são gente como a gente. A gente está acompanhando alguns episódios da vida do apóstolo Pedro, um dos principais discípulos de Jesus, e você vai ver como Pedro era tão humano quanto eu e você, tão falho quanto eu e você. E o tema de hoje dessa mensagem é: por que Deus permite que bons homens fracassem? Por que isso? Porque Deus permite que bons homens fracassem. Talvez você já tenha ouvido falar do escândalo envolvendo um pastor. Ele estava num local público, ele foi confrontado como sendo um cristão, e ele negou isso diante de todas as pessoas. Ele começou a praguejar, inclusive, e ele fez isso, e há uma testemunha, uma jovem que é testemunha disso que ele fez. Alguns diáconos da igreja dele convocaram uma reunião especial e disseram: você soube o que o pastor fez? Ele negou publicamente que ele é um cristão, e ele fez isso diante dos olhos de uma jovem. Claro, isso chegou ao ouvido das esposas dos diáconos, e logo esses comentários, a cidade toda já estava falando sobre isso. A história foi sendo passada de pessoa para pessoa, e quando as pessoas ouviam essa história, elas diziam: eu não quero nenhum tipo de contato com um homem assim, parei com ele, a igreja deveria demiti-lo. O nome do pastor, você sabe, Simão Pedro. E eu estou contente, porque Jesus não desistiu de Simão Pedro. O que se passou com Pedro, você vai ver, não é difícil de acontecer comigo e com você. E se você já passou por algo semelhante, eu tenho boas notícias para você: Jesus não desistiu de você, como a banda acabou de cantar agora. Ele não desiste e não vai desistir de você. Eu quero ler essa história em Lucas, no capítulo 22, os versículos 31 a 38 primeiro. Dizem assim: Simão, Simão, disse o Senhor, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, ou seja, Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo até a prisão e para a morte. Mas respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma, está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Respondeu ele. Jesus não estava aqui de maneira nenhuma defendendo a ideia de que seus discípulos deveriam estar armados. Não é isso. Na verdade, ele diz: 2 espadas é o suficiente. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Pedro saca uma espada, fere cortando a orelha de um dos que vieram prender Jesus, o próprio Jesus manda que Pedro coloque a espada no seu lugar. Vamos agora para os versículos 54 e 62 desse mesmo texto. Então, prendendo, ou seja, quando prenderam Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, ou seja, este homem estava com Jesus. Mas ele negou: mulher,
não o conheço, ou seja, não conheço Jesus. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, nessa passagem, nós vamos aprender 4 princípios que vão abençoar a sua vida. O primeiro princípio é esse: Satanás quer destacar as suas fraquezas. Ele quer destacar as suas fraquezas. Jesus disse a Simão que Satanás queria peneirá-lo como trigo. Significa que Satanás estava disposto a trazer todas as falhas e imperfeições de Pedro à superfície. Quando o trigo era colhido, as sementes eram separadas da casca, quando eles eram colocados dentro de uma grande peneira e sacudidos de um lado para o outro. As sementes que eram menores e mais pesadas, elas caíam pelos buracos das peneiras, mas a casca permanecia na peneira. O processo de peneiração sempre envolvia agitação. Queridos, Satanás tem um plano para a sua vida, da mesma maneira que Deus também tem um plano. Só que o plano de Satanás é afastar você, ou é manter você longe de Deus. Algumas pessoas debocham dos crentes toda vez que nós falamos sobre o diabo. Elas dizem assim: vocês estão sempre falando dos problemas que vocês têm com o diabo nunca me incomoda. Meu querido, entenda uma coisa: se você não tem nenhum confronto com o diabo, pode ser que você esteja fazendo a vontade dele. Você entendeu? Se o diabo não te incomoda nada, talvez seja porque você esteja fazendo a vontade dele. Você não pode bater de frente com alguém que está caminhando ao seu lado. Agora, quando você se apaixona por Jesus como Pedro, você se torna um alvo do diabo. E Satanás não ataca você só quando você se torna seguidor de Jesus. Ele simplesmente muda a tática, a estratégia. Ele intensifica o ataque. Ele quer que você falhe, mas ele quer que você falhe miseravelmente. Ele quer que você fracasse miseravelmente. É por isso que ele peneira você. Muitos dos seus erros, das suas falhas, dos seus enganos, das suas debilidades são trazidas à tona pelo próprio diabo. E ele faz isso com o objetivo de fazer você se sentir miserável, fazer você se sentir podre com você mesmo. A Bíblia chama o diabo de o acusador dos irmãos. Quando você cede à tentação, ele desliza até você e ele diz assim: você é inútil. Veja, você bem que poderia agora desistir, porque você é inútil. Você é bom, mas você é inútil. Você não serve para nada, é o que ele faz. Querido, Satanás é forte, entenda isso. Mas ele é limitado pelo poder de Deus. Ele é limitado por Jesus. Jesus disse que Satanás pediu licença para peneirar Simão. A palavra licença significa literalmente que o diabo pleiteou, argumentou, o diabo apresentou uma proposta para peneirar Pedro como trigo. Pense sobre isso. O diabo deseja peneirar Pedro, mas ele não tinha autoridade para fazer isso sem uma permissão de Deus. Você lembra da história de Jó? É a mesma coisa. Diz que o diabo se apresentou diante de Deus e pediu para trazer dificuldade na vida de Jó, para mostrar que a única razão pela qual Jó era fiel a Deus, ou amava a Deus, era que ele era muito abençoado. Então Satanás pede permissão a Deus para atacar Jó, e Deus concede a Satanás essa oportunidade, mas Deus limita Satanás dizendo: apenas não toque em sua vida, ou seja, não tire a vida de Jó. Você entende? Satanás é forte, ele é astuto, ele quer peneirar a sua vida, mas ele só faz isso com autorização de Deus. Ele é forte, mas ele não tem autoridade para fazer o que ele quer fazer, se não for dada por Deus.
Meu querido, não tenha medo do diabo. O diabo não pode fazer qualquer coisa contra nós sem a permissão de Deus. Contei no primeiro culto a história do diabo que queria assustar uma igreja. Então ele tomou a decisão de ir à igreja, uma igreja rural, uma igreja na roça. E ele foi até aquele culto, e no meio da mensagem, o velho diabo entra pelo corredor da igreja, assustando todo mundo, não é? O pastor foi o primeiro que saiu fugido do púlpito. O coro saiu pelo outro lado, as pessoas estavam loucas, pulando nos bancos, saindo pelas janelas, todo mundo saiu, e ele ali assustando a galera. Mas ficou sentado um senhor, braço cruzado, tranquilamente, e o diabo então planejou: eu vou dar o meu grito mais horroroso, eu vou assustá-lo de verdade. E ele fez isso, e o senhor continuou ali sentadinho, braço cruzado, numa boa, e disse: olha, diabo, você não pode me assustar, eu fui casado com a sua irmã há 30 anos. Querido, não deixe o diabo assustar você. Satanás é limitado no que ele pode fazer contra você. Ele não pode fazer qualquer coisa sem permissão de Deus. Não pode. Ele pode peneirar você, mas ele não pode parar você. Ele pode desencorajar você, mas ele não pode destruir você. Ele pode tentar você, até apavorar você, mas ele não pode deter você. Entenda isso. Mas ele quer destacar as suas fraquezas. A segunda coisa que essa história de Pedro me ensina é que Jesus intercede por você. Eu acho isso lindo. Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Que coisa linda! Eu tenho orado por você, Simão. Talvez você possa perguntar: por que Jesus não disse: olha, Satanás pediu licença para peneirar você como trigo, mas eu não vou deixá-lo fazer isso? Querido, Deus permite que o diabo nos peneire, porque Deus sabe que às vezes o resultado de nos peneirar pode ser bom para nós. Numa peneira, a farinha é virada de cabeça para baixo, agitada de um lado para o outro, mexida aqui e ali. Você já passou por alguma experiência na vida que mexeu tanto com você, que parecia que a sua vida ficou de pernas para o ar? Bem-vindo à peneira. A peneira é assim mesmo. Jesus disse: Pedro, eu vou deixar Satanás peneirar você, para o seu bem, Pedro. Mas Pedro, eu vou orar por você. Uau! Meu querido, você pode dizer: nossa, como eu gostaria que Jesus orasse por mim assim. Ele tem orado, Ele está orando por você agora mesmo. Algumas horas depois da Santa Ceia, Jesus fez uma linda oração, está registrada em João, no capítulo 17, veja o que ele orou, dentre tantas coisas, no versículo 20, ele diz assim: não peço somente por eles. Quem eram eles? Eles, os discípulos daquele momento. Não peço somente por eles, mas também em favor dos que vão crer em mim por meio da mensagem deles, dos discípulos. Esse texto me ensina que o Senhor estava orando pelos discípulos, mas Ele também estava orando em favor daqueles que ainda iriam crer. Significa que Ele estava orando por mim, Ele estava orando por você. Ele orava ali naquele momento por Pedro, Tiago, André, João e pelos outros discípulos, mas Ele também estava orando por aqueles que creriam nele por meio da mensagem dos discípulos. Ele estava orando: Pai, estou orando por Eusébio, Inácio, Agostinho, por todos os outros. Ele estava orando por todas as gerações de cristãos, até a nossa geração. Ele orou dizendo: Pai, eu estou orando pela Fernanda, eu estou orando pelo Dalvan, eu estou orando pelo Léo, eu estou orando pelo Douglas. Deus, eu estou orando para que o Senhor os abençoe. E as boas notícias são que Jesus orou por você no passado, mas as notícias melhores
são que Ele está orando por você nesse tempo presente. A Bíblia ensina isso. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor deles, que somos nós. Você entende? Você diz, certo, mas o que Jesus está pedindo por mim? O que Ele pede na sua oração? Ele pede a mesma coisa que Ele pediu por Pedro, naquela noite, para que a sua fé não fracasse. Ele não pediu que Pedro tivesse fé, mas para que a fé de Pedro não fracassasse. Vamos imaginar que você está no seu escritório, aí alguém lhe oferece a oportunidade de fazer uma negociata. Você vai ganhar muito dinheiro com essa negociata, você sabe que é errado, você vai ter que perder a sua integridade, você vai ter que ser desonesto para fazer isso. Você poderia ser tentado a ceder à oferta, mas e se Jesus estivesse do seu lado, ajoelhado ali, orando por você, para que a sua fé não fracassasse? Seria mais fácil dizer não à tentação? Claro que sim. Meninas, adolescentes e jovens, quando um rapaz tenta convencer você a abrir mão da sua virgindade antes do casamento, será que faria alguma diferença Jesus estar lá do seu lado, de joelhos, orando? Oh Deus, não deixa Maria ser destruída. Oh Senhor, ela está sendo peneirada, mas eu oro para que ela não desista da sua fé, para que a sua fé não fracasse. Seria mais fácil dizer não? Irmão, o que aconteceria se você estiver numa viagem de negócios, a trabalho, e aí no elevador do hotel, uma prostituta pede para você pagar um suco para ela, você sabe onde isso vai dar? Se Jesus estivesse ali do seu lado, orando por você, Pai, o João está sendo peneirado, mas eu oro para que a fé dele não fracasse. Você pode resistir à tentação se Jesus estiver do seu lado, orando por você? Querido, você não pode vê-lo, mas Ele está do seu lado, orando por você o tempo todo. Eu estou orando por você, é o que Ele manda dizer para você nessa noite. Ele está orando para que a sua fé não fracasse. É isso que eu aprendo nessa história. Outra coisa que eu aprendo nessa história do fracasso de Pedro, é que Jesus conhece você melhor do que você mesmo. O velho Pedro, orgulhoso, disse: não se preocupe, Senhor, esses outros perdedores aí podem até abandonar o Senhor, mas eu não. Senhor, eu estou disposto até ir à prisão por Ti. Na verdade, Senhor, eu estou disposto a morrer por Ti. Eu tenho certeza que o Senhor olhou para ele com um certo sorriso e disse: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Queridos, não está escrito, mas eu imagino Pedro dizendo mais uma vez: fala sério, Senhor, o Senhor não me conhece. Mas Jesus conhecia Pedro, e Ele o conhecia melhor que o próprio Pedro. E Jesus conhece você, e Ele me conhece melhor do que eu me conheço, melhor do que você se conhece. Ele conhece todos os nossos erros, Ele conhece os erros que você cometeu no passado, Ele já sabe todos os erros que você vai cometer no futuro, e ainda assim Ele ama você. Agora existem 2 extremos que você precisa evitar ao saber disso. Primeiro, querido, tome cuidado para que você não seja tão cheio de orgulho, que você pense que está num nível superior, e que você nunca cometerá o mais horroroso, e o mais odioso, e o mais inimaginável pecado. Cuidado! Toda vez que eu ouço falar da história do menino Bernardo, que foi assassinado, 10 anos de idade, ele foi assassinado pela madrasta, com a concordância do próprio pai do menino. Isso estremece o meu coração. Mas, querido, sempre que você ouve falar de uma tragédia assim, não diga: que coisa horrível, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa assim. Você seria assim, eu seria assim. Pedro disse: Senhor, eu nunca o negarei. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Se você pensa que pode chegar a um ponto em que você está acima do pecado, você está enganando a si mesmo.
João escreve isso na sua primeira carta, dizendo: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Esse é um extremo, achar que você está acima do pecado. O outro extremo que você precisa evitar é dizer: bem, desde que todos os meus pecados, passados, presente e futuro, estão perdoados, e Jesus conhece também os meus fracassos futuros, qual é o problema de eu pecar? Qual é o problema? Ok, querido, os seus pecados são perdoados, você nunca sofrerá as consequências eternas do seu pecado, mas o seu problema é sofrer as consequências dos seus pecados aqui e agora. Pedro foi perdoado, mas ele sofreu grande vergonha e decepção. Deus pode até perdoar o pecado de assassinato, afinal ele perdoou o rei Davi quando ele assassinou Urias, mas Davi sofreu uma longa rebelião. Deus pode perdoar um assassino, mas existem consequências terríveis a se enfrentar. Então, meu amigo, corra do pecado, se esforce para viver um estilo de vida que dignifica a Deus, mas não fique tão convencido de que você está isento de cair em pecado. O Senhor nos conhece, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E, finalmente, essa história de Pedro me ensina que o fracasso não tem que ser o fim da história. Não tem que ser o fim da história. Para mim, essa é a grande lição que eu aprendo com o fracasso de Pedro. Pedro foi peneirado por Satanás, ele negou o Senhor, mas isso não foi o último capítulo da vida de Pedro. Não foi. Alguns de vocês falharam antes. Você teve um casamento fracassado, você teve um negócio que faliu, você teve um sonho que não se concretizou. Talvez você tenha fracassado moralmente, mentalmente, financeiramente. Só porque você falhou no passado não significa que você será um fracasso para sempre. Entenda isso. Querido, é como você termina que importa. O que importa é como você termina. Não é se você está caído ou não, é como você termina. Não é se você fracassou ou não, é como você termina. É como vão contar a sua história. Talvez você não saiba quem é Marcos Evangelista de Moraes. Alguém sabe? O pessoal do primeiro culto não vale, né? Alguém sabe quem é Marcos Evangelista de Moraes? Não sabe, não é? Mas eu tenho certeza que você conhece o jogador da seleção brasileira chamado Cafu, ou Marcos Evangelista de Moraes, jogador de futebol. Cafu foi apontado por Pelé como sendo um dos 125 maiores jogadores de futebol vivos em 2004. Cafu é recordista de jogos pela seleção brasileira, 148 partidas. Cafu fez parte das equipes vencedoras das Copas do Mundo de 94 e 2002, além de ter participado em 98 e também em 2006. Em 94, Cafu foi eleito pelo jornal uruguaio, El País, o melhor jogador da América. Campeão italiano em 2004, campeão da Liga dos Campeões da UEFA em 2007, titular absoluto na seleção brasileira, também capitão, conquistou ainda a Copa América 97 e 99, disputou sua 4ª Copa do Mundo quando tinha 36 anos de idade pela seleção brasileira, ainda na condição de seu capitão. Cafu conquistou os seguintes títulos na sua carreira: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores 2 vezes, Mundial Interclubes 2 vezes, Recopa Sul-Americana 2 vezes, Supercopa Libertadores, Recopa Europeia, Supercopa da Itália 2 vezes, Supercopa Europeia 2 vezes, Mundial de Clubes da FIFA, entre outros títulos. A carreira desse incrível jogador de futebol é marcada por muitos números de vitórias e conquistas. Mas existe um único número interessante, ou para mim mais interessante, na vida do Cafu. Não sei se você sabe, mas no futebol a palavra peneira significa o teste que os aspirantes a futebol ou a jogador de futebol fazem para serem contratados ou não pelos clubes. Eles passam por uma peneira. Cafu participou de 9 peneiras e foi reprovado nas 9 peneiras.
até que na 10ª, finalmente, ele conseguiu sucesso. Você entende? Ele fracassou 1, 2, 3, 9 vezes, mas ele não desistiu. Você entende, querido? Você não é um fracasso até que você desista. Só porque você fracassou algumas vezes, não significa que você é um fracasso. Você é um fracasso quando você desiste. A vida está cheia de fracassos. A questão real é o que você faz depois dos fracassos. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, teve a personalidade de um pitbull, segundo os seus biógrafos. Churchill disse o seguinte: sucesso é a habilidade de ir de um fracasso até o outro sem perder o entusiasmo. O fracasso não precisa ser o último capítulo da sua história. Eu quero contar para você o que aconteceu com Pedro na noite em que ele fracassou. Eu quero contar para você o que aconteceu com ele no tempo do seu fracasso. E eu vou concluir a mensagem com isso. Mas antes eu gostaria que você prestasse atenção nessa música. E se você a conhece, eu gostaria mesmo de convidar você a cantá-la conosco, como uma oração que você pode fazer nesse momento. E logo em seguida, não vá embora, prepare o seu coração para ver o final da história de Pedro. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro
aconteceu com Pedro no tempo do seu fracasso? Em primeiro lugar, Pedro pecou. Ele pecou. Por causa do seu orgulho, ele estava apenas um passo do fracasso. No pátio da casa de Caifás, sumo sacerdote daquela época, ele estava se aquecendo ao redor de uma fogueira, enquanto Jesus estava do lado de dentro, sendo julgado de modo ilegal. Uma das empregadas que estavam ali afirmou que ele era discípulo de Jesus. Não, eu não sou. Outro homem disse: eu posso dizer pelo seu sotaque que você é galileu, você é um dos homens de Jesus. Galileia era uma espécie de região do país. Então, eu posso ouvir Pedro disfarçando o seu sotaque e dizendo: você deve estar enganado, eu não conheço esse homem. Nesse momento Pedro estava suando em bicas. Fecharam um círculo ao seu redor, paranoia foi fundo no seu coração. Então outro homem disse: você é um dos discípulos de Jesus. Então Pedro amaldiçoou, esbravejou como um moleque desbocado e obsceno, e ele disse: que eu seja amaldiçoado se eu souber quem é esse homem. E justamente naquela hora o galo cantou. A maior parte de nós falha diante do Senhor, gente. Às vezes nós só percebemos isso quando ouvimos o galo de Deus cantar. Deus usa todos os tipos de galos para nos lembrar que nós falhamos. Alguns de vocês estão exatamente onde Pedro estava quando negou o Senhor. Você cometeu erros terríveis. Deus está lidando, trabalhando com você sobre aqueles erros. Se você seguir os próximos passos que Pedro seguiu, você sobreviverá à peneira de Satanás. E o próximo passo foi esse. Ele sofreu e ele se arrependeu. Versículo 61 diz que naquele momento o Senhor virou e olhou firmemente para Pedro. Em Jerusalém, nos dias de hoje, existe uma igreja construída exatamente no local onde essa cena aconteceu. O nome da igreja é Galicanto de São Pedro. Galicanto é o latim de canto do galo. Galicanto de São Pedro. Existe uma figura de um grande galo no pináculo do campanário dessa igreja. No interior dessa igreja tem um bonito mosaico dessa cena. Eu vi essa semana pela internet. Pedro está ao redor da fogueira. Ele acabou de negar o Senhor Jesus. Jesus está sendo levado, algemado, para uma cela pelos soldados. E o retratista, o pintor, retrata exatamente esse momento em que os olhos do Senhor estão fixos nos olhos de Pedro. Pedro não pode escapar ao olhar do Senhor, ao olhar de Jesus. Ele não disse uma palavra. Na verdade, Jesus não tinha que dizer palavra alguma. Mas a expressão no quadro mostra algo do tipo: eu disse a você, Pedro, eu disse a você, mas eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Conta a Bíblia que Pedro correu para fora do pátio, lamentou amargamente. Ele sofreu por causa do seu fracasso. Você quer saber quando você pode ser chamado de um verdadeiro seguidor de Jesus? Quando você erra com o Senhor, isso parte seu coração. Você já lamentou sobre o seu pecado, como Pedro fez? A miséria de Pedro o levou a se arrepender. Paulo escreve sobre isso. Ele fala dessa tristeza que é usada por Deus, que produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, quando é tocado por Deus. Você sabe qual é a diferença entre Judas e Pedro? Judas teve remorso e lamentou o que fez. Ele sentiu muito, mas ele não se arrependeu. Isso conduziu Judas à morte. Pedro sentiu muito, mas ele se arrependeu. Ele voltou com os outros discípulos. Ele correu junto com João para ver o túmulo de Jesus vazio na manhã de Páscoa. Meu amigo, se você fracassou, se você errou, isso deve partir o seu coração, mas não lamente apenas, como Judas fez. Se arrependa do seu pecado, vire as costas para ele,
corra de volta para Jesus. Pedro sofreu, mas ele se arrependeu. E aí ele se levantou. Jesus orou por Pedro. Será que a oração de Jesus foi respondida? Claro que sim. Pedro caiu, mas a fé de Pedro não fracassou, porque depois que Pedro caiu, ele voltou a se levantar. Quando você cair, se você permanecer caído, então você é um fracasso. Mas se você cair e se levantar, você não é um fracasso. Alguns de vocês caíram e estão no chão agora mesmo. Querido, só porque você falhou, fracassou, isso não faz de você um fracassado, a menos que você permaneça caído. Pedro caiu, mas ele não permaneceu caído. De fato, nós lemos que apenas algumas semanas depois da sua negação, apenas algumas semanas depois que ele negou o Senhor, ele corajosamente pregou o Evangelho, pregou sobre Jesus para as pessoas em Jerusalém. Atos dá conta disso. Então Pedro se levantou e em voz bem alta começou a dizer à multidão, e ele prega um sermão lindo, e o texto continua dizendo: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, porque Pedro pregou. Qual a diferença entre o Pedro covarde, que se aquecia diante da fogueira, e o Pedro corajoso, pregando para milhares? A diferença é que ele encontrou o Senhor, e ele foi cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Se você caiu, conte com Jesus, e então se levante e permaneça confiando nele. Quarto e último, o que aconteceu com Pedro? Ele fortaleceu seus irmãos. Jesus sabia que Pedro iria falhar, mas o Senhor também sabia que Pedro iria voltar. No versículo 32 do texto que nós lemos, o Senhor disse: e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. A versão King James, ou a nova versão internacional desse mesmo texto, diz: e quando você for convertido, fortaleça seus irmãos. O Senhor não estava falando de conversão para salvação. Pedro já era convertido. A palavra realmente quer dizer quando você estiver transformado. Queridos, quando nós somos peneirados por Satanás, nós sempre seremos transformados. Alguns são transformados para melhor, outros para pior. Pedro sobreviveu à peneira de Satanás, Judas não. Pedro se tornou um dos grandes líderes da primeira igreja, Judas se enforcou. Pedro escreveu algumas das cartas que têm fortalecido os cristãos por séculos até hoje. Foi Pedro que escreveu isso aqui, dizendo: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo. Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Foi Pedro quem escreveu isso. Pedro foi usado para fortalecer os cristãos. Você entende? Porque Deus permite que alguns bons homens caiam, fracassem, para o bem deles. Eu li e também assisti o filme que conta a história de Aaron Halston. Aaron Halston, esse jovem aí. Em maio de 2003, ele teve que cortar o próprio braço, porque ele ficou preso sob uma rocha no Parque Nacional dos Canyons, no Colorado, Estados Unidos. Virou filme A Aventura de Halston. James Franco faz o papel de Halston no filme. E aqui está uma foto da cena em que James Franco interpreta o momento em que a rocha desliza e prende o braço de Aaron Halston contra uma parede de pedra. A aventura de Halston começa quando ele deixou sua picape no estacionamento daquele parque. Ele pegou sua bicicleta, pedalou cerca de 24 quilômetros até a abertura dessa garganta profunda. A ideia do aventureiro era descer o cânion que terminava próximo do local onde ele deixou a picape, pegar a picape, voltar para pegar a bicicleta.
Agora o drama dele começou quando ele descia esse cânion para o fundo da garganta, e ele se apoiou nessa rocha, e ela girou e caiu, e ele junto caiu, e quando ele bateu no fundo, a rocha caiu e prendeu o braço dele. Ele ficou naquela situação por 3 dias. Experiente em escaladas, ele tentou de tudo para soltar a mão dele presa na rocha, desde tirar lascas da pedra com canivete, até usar polias e cordas para tentar puxar a pedra. Nada funcionou. Ele ficou nessa tentativa por 3 dias, até que acabaram a comida e a água. Houston conta que ele teve que beber a própria urina. E ele conta que ele tentou decepar a mão com o canivete, mas a lâmina estava quase cega. No 5º dia ele teve que tomar uma decisão. A faca, a lâmina do canivete não seria suficiente para cortar os ossos do braço. Então ele tomou a decisão de quebrar os ossos, forçando contra a pedra. Claro, não é uma decisão fácil, mas ele o fez. Ele tinha apenas alguns analgésicos na sua mochila, mas é claro, cortar o próprio braço fora não é uma decisão muito fácil. Depois da cirurgia improvisada, Houston teve que rastejar por um cânion torturoso, descer um precipício de 18 metros, andar 10 quilômetros. Quando ele foi encontrado finalmente por outros aventureiros, ele estava a apenas 2 quilômetros do seu carro. Sabe, quando eu li essa história, fiquei tão interessado e fascinado por ela. Depois James Franco lançou o filme e eu assisti. Eu fiquei pensando o que o Senhor Jesus teve que sacrificar, não por si mesmo, não por amor próprio, mas por nós. Ele estava disposto a sacrificar mais do que apenas um braço. O Senhor sacrificou mais do que apenas um braço. Ele deu a própria vida por amor a você, por amor a mim. Se você virar as costas para os seus pecados, entregar a sua vida a Ele, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele fará de você uma nova pessoa. Apenas lembre-se, Satanás quer peneirar você para fazer as suas imperfeições e falhas virem à vista de toda a gente, mas Jesus está orando por você, e a oração dele é para que a sua fé não fracasse. Então, querido, ainda que você tenha fracassado diante do Senhor, não desista, corra de volta para Ele, Ele ainda vai receber você de braços abertos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim mesmo. A mensagem nessa noite tem uma frase final, com 2 palavras: não desista, não desista, não desista, não desista. Cabeça curvada, os olhos fechados. O Senhor ama você, e Ele tem as melhores intenções para a sua vida. Ele quer abençoar você profundamente, maravilhosamente. Ele quer abençoar você. Não desista. É no teu soberano e precioso nome, Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, cada um de nós. Que o Senhor olhe para nós com amor, graça, misericórdia.
E ainda que vendo as nossas falhas, ainda que vendo os nossos fracassos, que o Senhor nos ajude, que a tua boa e soberana mão nos ajude, que o Senhor não desista, e que a gente possa ver nesse amor que insiste por nós, graça e misericórdia. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Fortalece os nossos irmãos. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém e amém.